E aí, gente? Estamos aí para continuar falando da alma. Estamos fazendo aí o percurso desde a antiguidade, chegamos já no século XVII. Vamos falar da alma para Descartes e Spinoza. Não sai daí. Estávamos lendo o dicionário latino da filosofia, porque se filosofou muito em latim e na modernidade, no século XVII, latim ainda era a língua dos eruditos, ainda era a língua usada nas faculdades, para se falar de coisas sérias. Você usava o latim para dizer que você era, inteligente, erudito e podia ser levado a sério. Então, Descartes começou a mudar um pouco isso, ele começou a escrever em francês, tal, na língua pátria dele, mas também escreveu em latim. E vamos pegar aqui, de novo, o Animus, e vamos ver aqui na página 24, o que ele fala, olha. E na filosofia da época clássica? Essa época clássica aqui eu estou achando que eles estão falando da época moderna, né? A época clássica, para mim, é a antiguidade, lá atrás, até a queda do Império Romano. E aí a gente muda do classicismo e tal, mas aqui ele diz, né, filosofia na época clássica. Estou entendendo que ele está se referindo ao século XVII. Lembremos a célebre Meditatio Secunda, a segunda meditação de Descartes. Eu achava que me alimentava, que caminhava, que sentia e que pensava. Ações essas que eu relacionava com a ânima, mas eu não fixava minha atenção em que consistia essa ânima. Eu ou me contentava em imaginar algo sutil, como um fogo, um ar, um éter que se teria espalhado pelas partes mais densas de mim. Mas o que acontece com essas coisas que eu atribuía à ânima? O pensamento é o único que não pode ser separado de mim. Portanto, estritamente falando, sou apenas uma coisa pensante, ou seja, um espírito, mens, um animus. A tradição francesa, revista e aprovada por Descartes, escamoteia esse termo latino, mas como traduzi-lo tal qual com efeito sem cair no incômodo equívoco? De novo, esse equívoco. Aí continuam as palavras de Descartes: um intelecto, uma razão, um ratio, vocábulos cuja significação me era antes desconhecida. Por consequência, para designar a alma por oposição ao corpo, a substância na qual reside imediatamente o pensamento, por oposição à substância que é o sujeito imediato da extensão local e dos acidentes que a pressupõem, como a figura, a situação, o movimento local, etc., o filósofo substituirá ânima por mens. Justificará essa substituição nas secundae responsiones, as segundas respostas, pelo equívoco da palavra ânima, frequentemente empregada para designar algo corporal. Explicar-se-á mais longamente nas quintae responsiones, nas quintas respostas, ao replicar as objeções de Gassendi contra a passagem já acima citada da meditação segunda. Eu reconheço minha alucinação, ironiza Gassendi. Acreditava dirigir-me a uma alma humana, animam humanam, ou seja, a esse princípio interno pelo qual o homem vive, sente, se desloca, compreende, e me dirigia apenas a um espírito, mentem. Vós buscais aqui a obscuridade, responde Descartes, por causa do equívoco do vocábulo ânima. Contudo, eu próprio a carreguei com tanto cuidado pelos lugares que me convinham, que repugno repeti-lo aqui. Por isso direi apenas que os nomes foram, na maioria das vezes, impostos às coisas por incompetentes, e que por essa razão nem sempre correspondem às coisas de forma suficientemente apropriada. Que, por outro lado, desde que foram aceitos, não temos liberdade de os mudar, mas podemos somente corrigir suas significações quando vemos que não são compreendidas corretamente. Assim, visto que os primeiros homens talvez não distinguiram em nós o princípio pelo qual somos alimentados, crescemos e realizamos, sem pensamento algum, tudo o que temos em comum com os animais, daquele pelo qual pensamos, eles denominaram tanto um como o outro com o mesmo nome de ânima. E vendo em seguida que o pensamento era distinto da nutrição, eles chamaram o que pensa, mens, e acreditaram ser essa a parte principal da ânima. Mas eu, vendo que o princípio pelo qual somos alimentados é totalmente distinto daquele pelo qual pensamos, disse que o nome ânima, quando se refere ao mesmo tempo a um e a outro, é equívoco, e que para
e que, para o aceitar precisamente no sentido de primeiro ato ou de forma principal do homem, ele deve ser somente entendido como o princípio pelo qual pensamos, e designei-o, a maioria das vezes, pelo nome de mens, para evitar o equívoco, pois considero a mens não como uma parte da ânima, mas como toda a ânima pensante. Então vocês vejam que aqui ele começa a transformar a alma tripartida numa alma monolítica. Só a mente é a parte da ânima humana. Todas as outras partes que antes na tradição eram vinculadas à alma vegetativa e à alma sensitiva já não fazem mais parte da alma humana. E aqui no vocabulário de Descartes, a gente pode ler um pouquinho mais sobre isso. A revolução realizada por Descartes em filosofia decorre, em parte, de sua reforma da noção de alma. Na filosofia da escola, a filosofia medieval, a alma humana define-se em primeiro lugar como a forma substancial do corpo, que o faz cumprir todas as suas funções e realizar todos os seus movimentos. Na mesma tradição, a alma racional, essencialmente constituída pelo intelecto, o intellectus, é somente uma parte, a única parte separável do corpo, dessa alma humana que comporta, ademais, uma parte vegetativa e uma parte sensitiva. Com Descartes, a alma perde qualquer papel nas funções básicas da vida. Além disso, as funções antes relacionadas com a alma sensitiva, sensações, imaginação, paixões, apetites, movimentos voluntários, passam a ficar claramente subordinadas ao entendimento e à vontade, faculdades principais de uma alma racional ou mente, que já não é uma parte da alma, mas essa alma inteira que pensa. Eu vejo que essa revolução do Descartes veio para simplificar o entendimento de alma, mas ao mesmo tempo nos alijou, nos jogou fora de grande parte da vida, porque o nosso corpo continua percebendo os efeitos que a natureza impõe a ele, né? E isso é repercutido na mente. A nossa mente percebe os efeitos que a natureza impõe sobre nosso corpo. E existe no século XVII uma sobrevalorização da razão a ponto de dizer que o corpo não pensa. E eu tenho para comigo que é muito complicado você falar isso, porque o corpo tem uma inteligência que ultrapassa em muito a capacidade da razão de organizar, de controlar, de se fazer dominante, né? Agora mesmo, se você comeu alguma coisa, você não tem que usar a tua razão para elaborar os sucos gástricos e saber qual a quantidade de suco gástrico você vai ter que fazer. Você não manda nas suas células assimilarem isso. Então, toda essa inteligência do corpo foi colocada fora da alma humana. E isso, para mim, essa minha interpretação, empobreceu a vida. Empobreceu a nossa presença na vida e abriu caminho para a gente se apartar, a gente não perceber os efeitos das nossas necessidades, das nossas demandas anímicas, das nossas demandas de alma sobre o mundo. Então a gente pensa que pode usar o mundo a bel prazer, sendo que o que fazemos ao mundo nós fazemos a nós mesmos. Mas essa alma monolítica não é capaz de perceber isso. Porque tudo vai virar simplesmente formas do pensar, ao invés de ser formas da vida na natureza. E daí o Spinoza, ele vem mudar assim, o que acontece? A alma, para o francês, fica muito difícil você traduzir mens, porque eles não têm um... Aqui, ó. A segunda parte da ética intitula-se de mente, da mente. Só que para o tradutor francês eles fazem por da alma. Aqui, ó. Tem aqui, porque esse aqui é um Charles Ramon, deve ser francês. E vejam aqui, ó. Aqui, ó. Alma. Mente. Em francês, âme. O francês, de fato, não dispõe de um termo equivalente ao latim mens, pois nenhum substantivo corresponde em francês ao adjetivo mental. A diferença do italiano, que dispõe o próprio português. E por que traduzir o mens por elemental seria tão cômico quanto anacrônico? O tradutor-leitor francês de Spinoza fica, portanto, obrigado a usurpar e às vezes brincar com os sentidos de ânima, âme, alma, animus, cœur, coração, e spiritus, esprit, sem jamais poder oferecer uma solução constante ou plenamente satisfatória. E aqui ele vai dizer por que ele traduz o
o mens por alma e não por espírito, tal, mas a gente em português não precisa dessa coisa toda aqui que ele está explicando, porque nós temos o latino, né, o análogo ao latim. Nós falamos da mente, nós falamos do mental, isso é muito compreensível para a gente. Nós entendemos muito bem quando estamos falando de mente, do mental, aquilo que é relativo a essa parte abstrata da relação mente-corpo, da relação da alma com a vida, né? Então, vamos ver aqui, ó. E aí vamos tendo noção de que toda vez que ele está falando de alma, ele já está falando da mente, porque o Spinoza assimilou essa revolução cartesiana e já tratava a alma como essa parte abstrata do corpo, que é a mente, tá? Então, a segunda parte da ética, que trata da alma, abre surpreendentemente com a definição do corpo, ao passo que falta a da alma. A continuação do texto expõe a razão desse paradoxo. Com efeito, a alma é definida pouco a pouco como a ideia do corpo. Então a gente pode entender aqui, a mente é definida pouco a pouco como a ideia do corpo. Trata-se de uma concepção totalmente nova e original da alma, e portanto do problema clássico da união entre mente e corpo, aqui ele coloca entre alma e corpo. A alma já não garante a ligação entre as partes do corpo, tampouco é o senhor ou o escravo do corpo. É sua ideia, ou seja, o estrito equivalente no plano do pensamento do que o corpo é no plano da extensão. Foi o que se habituaram a chamar de paralelismo, embora o termo não se encontre em Spinoza. Mas ele parece que retoma aqui aquela ideia escolástica de que a alma é a forma do corpo, né? Uma vez que ele está dizendo que a alma é definida pouco a pouco como a ideia do corpo. Mas olha aqui, tem uma diferença. Spinoza distingue a ideia que a alma é do corpo da ideia que a alma tem do corpo. A alma só conhece a si mesma indiretamente pelo conhecimento das afecções do corpo. Sendo esse conhecimento inadequado, a alma só tem de si mesma um conhecimento inadequado. Portanto, enquanto ela seguir a ordem comum da natureza, ou seja, enquanto for determinada pelo encontro fortuito das coisas, a alma não tem a ideia de que existe. Contudo, a alma, tanto quanto o intelecto, não está condenada à impotência e à servidão. De fato, o esforço próprio da alma, isto é, sua essência, é compreender ou raciocinar. Vendo por esse motivo as coisas sob o aspecto da eternidade, a alma, cuja parte eterna é o entendimento, pode alcançar a ideia eterna que ela é, a saber, a essência de seu corpo. E as almas, na medida em que compreendem, constituem todas juntas o entendimento eterno e infinito de Deus. Então você veja, ele tem uma preocupação de mostrar como que a gente faz parte, como que a nossa mente, pensando, faz parte do intelecto infinito de Deus. Nós somos uma parte desse intelecto. Nosso intelecto é finito, nós não podemos pensar todo o aspecto da existência de uma vez só, mas nós podemos pensar infinitamente um aspecto após o outro e nisso ir juntando a nossa compreensão. E aqui ele tem o último parágrafo que é bem elucidativo sobre a filosofia do Spinoza, que é assim: a doutrina da alma, que contém algumas das mais belas formulações da filosofia de Spinoza, é, portanto, ao mesmo tempo uma doutrina das faculdades, memória, imaginação e entendimento, uma doutrina dos afetos, desejo, alegria, tristeza e seus compostos, uma doutrina do conhecimento, o ouvir dizer, razão e ciência intuitiva, e uma doutrina da salvação, contentamento, alegria e beatitude, sem que jamais se distenda o vínculo essencial com o corpo. Por isso que na playlist sobre a ética, a gente vai usar a ética do Spinoza como carro-chefe, porque eu percebo que ele agrega os problemas, ele traz os problemas, ele expõe os problemas e ele traz soluções. Por exemplo, o Descartes, ele, na divisão dele de mente e corpo, é uma divisão que eu considero muito pobre, porque mantém toda a divisão da escolástica, todos os preconceitos religiosos do medievo permanecem na filosofia dele. Com essa separação entre mente e corpo. E quando ele diz que a alma, ou mente, né, não tem nada a ver com o corpo, por isso ela é imortal, é uma solução muito simples, porque já que ela nunca teve parte mesmo, ela continua a sua viagem imortal
sem a parte do corpo, sem a sua parte mortal, sem a sua não... Ele não tem mais a parte mortal, né? É muito confuso, para mim, essa concepção da alma em Descartes. Então eu digo que o Descartes foi muito importante, ele fez uma revolução epistêmica, ele fez uma revolução na maneira de pensar o conhecimento, de pensar a ciência, mas ele não fez uma revolução ontológica. Ele não fez uma revolução sobre a maneira de pensar a natureza do ser, a natureza da realidade. Essa realidade continua sendo dividida entre céu e terra / inferno, né? Aqui a gente está na imperfeição, na divisão, na corrupção, em tudo que a matéria tem de ruim, de bobo, feio e chato, que não pode ser divino. Para mim, o papel de hoje cabe a nós revermos essa noção de alma, sem cair na tripartição, que eu não quero... Não estou dizendo que a gente precisa voltar na tripartição da alma, mas eu estou dizendo que a gente também não pode ficar com essa alma monolítica à parte da natureza. Porque toda a tradição moderna, todo o avanço tecnológico, para mim, fez parte dessa revolução do conceito de alma do Descartes. Mas hoje a gente já percebeu os limites dessa concepção. Como que isso está afetando o nosso mundo e como que isso está afetando a nossa vida. Então, cabe a nós hoje buscarmos novas definições. Como é uma definição da alma? E eu tenho a minha, como eu já falei para vocês, de que a alma é a união de mente e corpo. Isso quer dizer que quando o nosso corpo está dissociado da nossa mente, a gente existe, mas não temos alma, estamos sem alma. Então, como que a gente vai fazer a nossa alma se manifestar aqui nesse plano? Entendeu? Como que a gente vai usar o nosso corpo não como um grilhão, não como a prisão que vai fazer com que a nossa alma sofra nessa existência, mas como que a gente vai fazer do nosso corpo a expressão genuína daquilo que a nossa alma é, daquilo que a nossa alma entende, por que é a vida, o que é a vida. E essa é a nossa missão, é isso que eu estou convidando vocês a refletir e estou fazendo esse canal para ter um espaço em que a gente possa falar dessas coisas. Deixa o seu like se você gostou, curte, né, comenta, compartilha, se não colocou o sininho ainda já coloca e vamos junto, tá certo? A gente vai se falando. Tamo aí.